Nossa mensagem de hoje, às noites eu sempre vou ministrar Mateus, sempre em sequência. Hoje nas tendas vocês viram a perícope 2. Foi a 2, né? Jesus começou a pregar. Então a gente viu hoje nas tendas, espero que vocês tenham terminado, porque senão vão ficar em falta hoje à noite, porque é uma sequência. Então, nós vamos em sequência examinando os discursos. A perícope 2, ela está no relatório introdutório de Mateus. Então, Mateus tem um relatório introdutório, depois ele tem os 5 grandes discursos de Jesus. Cada discurso é seguido por outro relatório. Então tem o primeiro relatório que a gente chama de relatório introdutório. Aí tem o primeiro discurso e o primeiro relatório. O segundo discurso e o segundo relatório. E hoje nós vamos então para essa perícope, a perícope 4. Essa numeração são as 36 perícopes no livro de Mateus, que ensinam sobre o reino, que trazem algum ensino sobre o reino. Então, hoje pela manhã, vocês viram que a mensagem essencial do Evangelho é o reino. Então, Jesus, quando começou a evangelizar, o que ele pregava? Pregava o reino. Tem muita gente, eu vou evangelizar. Aí fala, Jesus te ama. Bom, Jesus te ama, Deus te ama. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Lamento dizer, né? Muita gente que está produzindo um engano, está produzindo um erro, está concordando com o diabo e com o mundo, quando vai apresentar como entendimento do Evangelho, como mensagem do Evangelho, simplesmente o amor de Deus, né? Então, Deus amou o mundo, amou. Mas qual é a boa notícia? Que ele amou o mundo? Não. A boa notícia é que em Cristo ele está disposto a reinar sobre as pessoas. Pessoas que estão governando sua própria vida, que estão governando seu próprio ventre, deixando seu próprio ventre, seus desejos, suas vontades governarem, por isso estão sendo destruídos. E Deus está dando uma chance. Deus, que havia rejeitado completamente o gênero humano, em Cristo resolveu dar uma chance para aqueles que crerem em Cristo. Quem crê em Cristo tem uma chance de abandonar o governo da vida dele e deixar o Senhor governar a sua vida. Eu era um menino muito quietinho, assim, quando eu era criança, né? Muito quieto. Muito quietinho. E aí, tão quieto que minha mãe não conseguia ficar comigo, né? Então, quando eu chegava da escola, meu pai vinha almoçar em casa e me levava para trabalhar com ele. Tinha uma construtora, eu ia para trabalhar com ele. E uma vez ele me deixou na frente de uma obra dentro do carro. Ele disse, eu vou ali correndo falar com o empreiteiro, já volto para a gente ir para outra obra. E aí, tudo bem. E eu fiquei quietinho, como sempre, não é? Mas o freio de mão do carro ficou olhando para mim. E ficou dizendo, me liberta, me solta. Né? E eu, como muito compassivo, cheio de misericórdia, o carro assim numa pirambeira, porque era um bairro novo, a rua ainda era de terra. Lá embaixo, um barranco, né, com uns 10 metros de altura, assim, né? E aí, eu atendi o chamado, né? E soltei o freio do carro. E o carro já vai. Eu tinha quantos? 10 anos de idade, talvez. E o carro vai. E eu, assustado, quando eu olhei para trás, vi meu pai. Meu pai batia aqui em mim. Quer dizer, não quando eu tinha 12 anos, mas... Ele era pequenininho, meu pai.
E aí, mas eu acho que eu vi até uma capinha do Super-Homem nele. Ele veio assim, voando assim pela lateral do carro, agarrou na porta, abriu a porta, pulou no assento, né, do motorista e assumiu o controle do carro. Isso é o reino. Essa é a boa notícia, isso é o Evangelho. A sua vida está desgovernada. Quanto mais você segue os seus desejos, suas vontades, mais perto da destruição você está. Mas Deus em Cristo está disposto a reinar, governar, controlar, dirigir a sua vida. Quantos já aceitaram o governo de Deus na sua vida? Mesmo você está deixando Ele governar tudo? Tiago levou isso para o nível prático. Ele falou, não diga que eu vou para aquela cidade, eu vou estudar tal coisa, eu vou trabalhar em tal negócio. Diga, se Deus quiser. Mas não é se Deus quiser igual o povão diz aí, se Deus quiser, né? Mas na verdade Ele está fazendo o que Ele quer, né? Quando você disser se Deus quiser, você tem que se entregar completamente ao controle e à vontade de Deus. Esse é o Evangelho. Só isso. Se você não prega o reino de Deus na vida das pessoas, você não está pregando o Evangelho. É isso que você deveria ter aprendido hoje de manhã. Espero que todos tenham aprendido. E vamos ver então hoje à noite o que é que a gente vai aprender, né? O tema da nossa perícope é bem-aventurados. Nós vamos olhar o início do primeiro discurso, que a gente pode chamar de a constituição do reino. O Senhor está dando uma constituição. É quase os 10 mandamentos do Novo Testamento. Jesus está dando o Gênesis. Aliás, eu mostrei para vocês no grupo, né, quem se lembra, que a passagem da genealogia de Jesus, no primeiro capítulo, primeiro versículo de Mateus, começa dizendo, este é o Gênesis de Jesus. Né? É muito interessante, porque ele apresenta a genealogia de Jesus, e Mateus inicia o livro de Mateus como o Gênesis é iniciado, quer dizer, é o Gênesis de Jesus, é um novo mundo, um novo céus e uma nova terra que estão sendo criados. João faz a mesma coisa, quando o Gênesis começa com haja luz, e João vai trabalhar caprichosamente com a mesma ideia de que há luz, né? Então, a ideia de luz, o conceito de luz, que João coloca no início ali, né? E ele começa no princípio, né? Exatamente como começa o Gênesis, no princípio. Então, esse conceito que os evangelistas tinham de que Jesus cria um novo céu, uma nova terra, uma nova criação. E é um conceito bastante interessante e muito importante. E a gente, então, vai falar sobre esse discurso que praticamente ali é a constituição do reino, o início de tudo. São os 10 mandamentos aqui que vão aparecer nesse primeiro discurso que ocupa capítulo 5, 6 e o 7. Muito bem, vamos ler do versículo 1 ao 12. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em qualquer cenário onde você for,
você vai precisar saber o que é ser bem-sucedido naquele cenário. Quando você chega na escola, lá no ensino médio, né, ou no Fundamental 2, professores vão dizer, olha, o sistema de avaliação da nossa escola funciona assim, 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 assim. Você vai ser bem-sucedido se... né? E aí ele vai declarar como você é bem-sucedido. Quando você vai lá para o TikTok, então existe um modo de ser bem-sucedido no TikTok, né? Então, qual que é o modo de ser bem-sucedido? É o número de likes que você recebe, o número no Instagram, o número de seguidores que você tem, né? Então, você tem em todo lugar os meios de saber se você é bem-sucedido ou não, né? Você vai jogar qualquer videogame, como é que eu ganho ponto, né, nesse videogame? De que jeito que eu me dou bem aqui? Então, em qualquer situação, a gente vai procurar qual é o meio de ser bem-sucedido. E é com isso que Jesus trabalha. O conceito de como é que eu sou bem-sucedido no reino de Deus. De que maneira é que eu sou bem-sucedido? Como é que vem o meu sucesso? De que maneira acontece esse sucesso? É sobre isso que é a mensagem dessa noite. Como é que eu sou bem-sucedido no reino de Deus? Nós vamos seguir à noite... ao invés de seguirmos toda a sequência do Vós, como a gente tem menos tempo, nós vamos seguir a sequência de 2 Timóteo 4, 1 a 5. Ali o apóstolo Paulo explica como Timóteo vai pregar. Então eu estou obedecendo o apóstolo Paulo, a instrução dele, pregando do jeitinho que ele disse, né? Rogo a você, né? Por Jesus Cristo que há julgar os vivos e os mortos, eu te conjuro, né? Te encosto na parede, te pego pelo pescoço, te ordeno que você pregue desse jeito, né? Quem é que ousa quem é que ousa transgredir uma exortação dessa, né? Esteja preparado, né? A tempo e fora de tempo, né? Prega a palavra, e ele vai dizer. Então eu vou seguir essa sequência. Nessa sequência, a primeira coisa é o querigma. Qual é a pregação que deve ser feita sobre esse texto da palavra? Qual que é a mensagem que precisa ser dada, né? Quando você olha... 2 Timóteo, ao Felimo, 2 Timóteo capítulo 3, ali, do 14 em diante, você tem a didática primeiro. Quando você olha os versículos seguintes, no capítulo 4, você tem a pregação. Qual é a pregação desse texto? No versículo 1, e até o início do versículo 3... está aqui a pregação que a gente tem que fazer sobre esse texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Então esse texto trata do ensino de Jesus sobre bem-aventurança. Jesus vai explicar o que é ou quem são os bem-aventurados dentro do reino de Deus. E o que é a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado vem de um termo grego cuja raiz é agrandar, enlarguecer, não é? Então, basicamente, bem-aventurados poderia ser substituído por engrandecido, alargado, aumentado, são aqueles, etc, etc, etc. Então, Jesus está ensinando sobre esse agrandamento, esse enlarguecimento. Basicamente, a gente poderia chamar de prosperidade. Você quer saber a prosperidade do reino, o evangelho aqui da prosperidade, está aqui nessa passagem. Né? Qual é a prosperidade do reino? É ficar rico? É ter carros, casas? É ter empresa? Qual que é a prosperidade? Onde está a prosperidade do reino? Esse é o tema dessa mensagem, não é? Essa é a primeira sessão do discurso, a primeira sessão do primeiro discurso de Jesus, Mateus.
Esse discurso é conhecido como Sermão do Monte. A gente também tem dito que ele é como a constituição do reino. Jesus vai explicar todas as bases, os princípios, os fundamentos do reino dele. Ok? E é interessante notar que depois de 2 sessões em que a que vocês estudaram hoje de manhã e mais uma que nós vamos estudar na EAD, depois do Pacificadores, elas falam sobre o reino de Deus como tema central da comunicação do Evangelho. Jesus começou a evangelizar. O que ele evangelizava? O reino. Né? Jesus foi por todo o Israel pregando o quê? Pregando o reino. Jesus não pregou cura, Jesus não pregou outra coisa, Jesus pregou o reino de Deus. Como é o reino, como ele funciona, como você entra no reino, quem não entra. Essa é a mensagem de Jesus sobre o reino, como conseguir o governo de Deus na minha vida, como é que eu consigo entrar em obediência à vontade de Deus, como é que Deus me revela a vontade dele, como é que eu entendo o reino de Deus, esse é o tema. E depois de 2 sessões dizendo que o reino é o conteúdo da mensagem de Jesus, a gente vem aqui e vê as bem-aventuranças, começando e terminando com o reino. Né? Então, a primeira bem-aventurança das 8 é sobre o reino, e a última bem-aventurança é também sobre o reino. E é interessante, são 8 bem-aventuranças no começo do Evangelho. No meio do Evangelho tem 8 parábolas explicando como o reino funciona. E no fim do Evangelho tem 8 ais para quem não entrar no reino, para quem não obedecer ao reino de Deus. Né? Para quem for um problema para o reino de Deus, tem 8 ais. Então você tem 8 bem-aventuranças, 8 motivos de prosperidade, 8 explicações sobre como o reino funciona e 8 ais para quem não entrar no reino. Muito bem-aventuranças para quem entra no reino, 8 explicações para como o reino funciona e 8 ais para quem não entra no reino. Então é interessante notar que as 8 bem-aventuranças, para os cidadãos do reino, então, elas se organizam de uma maneira bem típica. O Senhor Jesus fala da condição em que você é bem-aventurado, e aí ele explica a razão. Né? E é um modo bastante diferente de fazer isso, e a gente vai ver por quê. Vamos olhar então quais são as ideias erradas que esse texto ele denuncia para a gente. Que erros que ele aponta, denuncia. O texto traz 8 situações que jamais seriam consideradas situações de prosperidade pelo mundo. O mundo jamais consideraria que estas situações são situações de prosperidade. E aqui a gente percebe quão errado o mundo está e quão errado nós estamos quando nós pensamos de acordo com o mundo. Quando você pensa em prosperidade, em sucesso, você consegue pensar como Jesus pensa? Ou será que você tem um pensamento alinhado com o pensamento do mundo? Né? O que você acha ser bem-sucedido? Muitos de vocês estão preocupados, estão lá na escola, e aí vocês tentam assim, se apresentar como cristãos, mas aí ficam preocupados que o número de likes não aumenta, Ou seja, se apresentou como crente e agora tem mais haters do que likes. E aí você começa a ficar preocupado, se alguma coisa está errada, alguma coisa não está dando certo. Porque ao invés de receber likes e todo mundo gostar de mim, porque eu sou gospel, as pessoas estão, na verdade, zombando, me cancelando, se afastando de mim e tal. Então, seu pensamento
sobre prosperidade, sobre sucesso, é o mesmo pensamento de Deus ou é diferente do pensamento dele? E aí o Senhor coloca 8 situações que não tem como, elas são situações inusitadas quando você pensa de sucesso. Não dá, como é que eu vou ser bem sucedido nessa situação? Vamos olhar essas situações. A primeira, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. Pobre em espírito quer dizer que não é pobre conforme a carne. Isso não significa que você também possa não ser pobre conforme a carne, conforme o físico. Só significa que não é do físico que o Senhor está falando. Ele não está falando da sua conta bancária. Ele está falando do âmbito espiritual. A palavra pobre aqui, ela vem, a raiz dela é agachado, encolhido. Não é? E a primeira ideia que esse agachado, encolhido traz é a ideia do mendigo, né? Alguém que está ali agachado, encolhido na beirada da estrada, com ali a mão estendida, esperando receber alguma coisa. Então vamos substituir aqui pobre mendigo, né? Então o Senhor, a primeira situação que ele coloca é a do mendigo espiritual. É de uma pessoa quebrada, é de uma pessoa necessitada, é de uma pessoa dependente, é de uma pessoa que entende, percebe, experimenta que não tem nada espiritualmente, né? Essa é a primeira situação. Olha só que situação complicada. E o pior é que isso se repete no Evangelho. Quem não se humilhar, não se rebaixar como uma criança, né? Quem não for o último, quem não for escravo, quem não lavar o pé dos outros, o Senhor vai repetir e insistir sobre isso. Se você não tiver essa posição, não tem nada a ver com o triunfalismo desses crentes, como eu escutei alguns anos atrás, tinha um irmão que ele disse, olha, aonde eu vou, tem 6 super anjos poderosíssimos que me acompanham. E ele sabia até o nome dos anjos. E ele disse, vão 2 na frente, 1 de cada lado, mais 2 atrás. E eu comando esses anjos e eles vão realizando tudo na minha frente. Se tem trânsito, eu digo, anjo, vai lá e tira o trânsito. Olha que poderoso. Olha que pessoa cheia, né? Tal. Essa pessoa não dá para ser próspero no reino de Deus. Porque no reino de Deus a gente tem que ser como um mendigo, necessitado, dependente, quebrado, pobre, no reino de Deus. Senão não dá. Por isso é que é louco isso, né? O segundo ambiente inusitado. 4, bem-aventurados os que choram. E a raiz da palavra chorar aqui é luto, quem está de luto, quem perdeu alguma coisa irremediavelmente. A ideia é chorar pela perda. Perdeu alguma coisa. Está meio complicado usar perdeu, porque virou aí. Mas perdeu. E agora está chorando. E agora está angustiado porque perdeu. Se você não está nessa condição, você não pode ser próspero. Se você não está chorando porque perdeu, você não pode ser bem-aventurado no reino de Deus. Não pode ser próspero no reino de Deus. Terceira doidice aqui, terceira coisa louca mesmo aqui. Bem-aventurados os humildes. E a ideia de humilde não é simplesmente humilde porque é humilde, mas é humilde porque se humilhou. Essa palavra aqui, ela tem, inclusive é um fruto do Espírito, e outras passagens vão mencioná-la. Às vezes a gente tem traduzido como gentileza. Não é a pessoa que não tem força, não é a pessoa que não tem poder, mas é a pessoa que decide não exercer a própria força, decide não exercer o próprio poder.
Eu até podia fazer alguma coisa, mas não vou fazer. Eu vou esperar que o Senhor faça. O Senhor não me mandou fazer ainda. Maria podia fazer também. Certamente sabia cozinhar. Certamente podia fazer uma série de coisas, mas ela decidiu não fazer. Ficou aos pés do Senhor. Agora Marta não. Marta podia fazer e fez. Então aqui a ideia daquela pessoa que se controla, da pessoa que não exerce poder, da pessoa que o mundo vai chamar de bobo. Você é bobo, você é tonto, né? Aí, você tinha condições, por que você não fez? Não fiz porque o Senhor não me mandou fazer. Não fiz porque eu estou esperando a direção, a vontade e a ordem do Senhor, né? E existem muitas palavras contra isso. Eu conheci um crente uma vez que ele disse: irmão, para mim, esse texto não está na Bíblia, mas devia estar, né? Que a gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Irmão, isso está totalmente conforme a Bíblia, contrário à Bíblia, né? O Senhor Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Você tem que orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse dele também. E é essa pessoa aqui controlada, mas que o mundo vai chamar de bobo, de tonto, né? Você pode, por que você não fez, né? Quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Justiça na palavra de Deus é de kaiosune, que é de acordo com a sentença judicial. Deus é o juiz, ele emite uma sentença, e aí tem lá o cumpra-se. E a justiça é fazer as coisas de acordo com o que o Senhor ordenou na sua sentença. Aquilo que o Senhor mandou, aquilo que ele disse, então eu vou fazer, eu vou cumprir. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que têm um profundo desejo de ver as coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus deseja, de acordo com o que Ele quer. Mas o mundo entende que é melhor fazer as coisas de acordo com o que eu desejo, eu quero. Arranjar um jeito de convencer Deus a fazer o que eu quero. Irmão, ensina aí, quantas vezes tem que orar para Deus fazer o que eu quero, né? Quantas ofertas eu tenho que dar para Deus me dar? Aí eu vou pesar se vale a pena, né? Querendo que Deus me dê um carro, né, de 100 paus, e aí se eu tiver que dar 10 ofertas de R$1.000, aí o carro custa 100, e Deus me dá, então eu ainda estou no lucro, 90 mil de lucro aí, né? Tem gente fazendo essas matemáticas no relacionamento com Deus, né? Pois é. Então essa ideia, né, das pessoas quererem convencer Deus de fazer a vontade delas, ela não combina com a ideia de ter fome e sede de justiça, ter um profundo desejo, um desejo profundo. Agora, quando a gente tem um desejo profundo, é que a gente ainda não recebeu. O mundo ao nosso redor não está fazendo a vontade de Deus. O mundo ao nosso redor não está agindo, andando de acordo com a vontade de Deus. Então a gente fica ali com vontade. Senhor, faz o teu querer, Senhor. Faz a tua vontade. Realiza o teu querer, Senhor. Então essa vontade, esse desejo. Quinto, bem-aventurados misericordiosos, né? Isso tem um forte sentido da fidelidade de Deus, né? Quando Deus é fiel nas suas promessas para conosco. Isso principalmente quando Deus não nos corrige para nos destruir. Quando o poder de Deus não vem para nos destruir, mas vem para nos restaurar. O Senhor não nos pune por causa dos nossos pecados. O Senhor
age para a nossa restauração. Isso é misericórdia. E eu tenho que aprender a misericórdia com Deus. Eu preciso ser misericordioso, como Deus é misericordioso. Jesus ensinou isso. Ele disse a parábola do servo que foi perdoado, né, por não sei quantos bilhões de dívida, uma dívida assim estratosférica, 10.000 talentos de prata, né? Cada talento é 34 quilos, né? Cada grama de prata, eu consultei esses dias, estava 4 e não sei quanto, né? Quase pareado com dólar aí. E aí você multiplica 4 por 1.000 para dar 1 quilo, né? Quase 5, né? Para dar 1 quilo, então 1 quilo dá 5.000, né? 34 quilos, ou quase 35 quilos, 5 vezes 35, ajudem aí, 35, 70, 140, 175? 175 vezes 10.000, então 176, é um monte. Ou não sei quantos bilhões aí, né? E aí o outro, e o servo, que devia uns 16.000 pelas minhas contas, ele não perdoou. Foi perdoado uma dívida de bilhões e não teve coragem de perder 16.000, de perdoar 16.000. E aí, foi na cabeça, bem no meio assim, né? O castigo veio rápido, né? Porque ele não foi misericordioso, ele não agiu no sentido da restauração, mas da punição, né? 6, mas aí o mundo vai dizer, é bobo, fica perdoando dívida dos outros aí, fica, né? Fica deixando passar batido, né? Então, o caso é que se você não for misericordioso, não dá para ser próspero no reino. Bem-aventurados puros de coração, quer dizer, cujo coração não está misturado, os sentimentos não estão misturados, as intenções não estão misturadas, são exclusivas e puras de Deus, né? O mundo também vai achar isso errado, ridículo. Bem-aventurados os pacificadores, literalmente aqui no grego, fazedores da paz, pessoas que fazem a paz, né? Irene poion, não lembro agora o sufixo, prefixo a ideia de poder, de fazer, né? Fazer a paz. Então, aqueles que fazem a paz, né? Muita gente acha que não, deixa brigar, eles que são doidos que se entendam, né? E o 8º, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Então, a situação em que você é perseguido porque quer fazer a vontade de Deus. E a palavra perseguido aqui tem a ideia de caçado, né? Perseguido mesmo no sentido de alguém que vem com sangue no olho, né? Caçando mesmo, por causa da justiça, porque alguém está buscando a vontade de Deus ou viver de acordo com a vontade de Deus. O próprio texto não está dizendo que quem está nessas condições é bem-aventurado por causa disso. Porque o texto vai vir sempre acompanhado da conjunção porque, pois, né? Essa conjunção explicativa que vai explicar a causa. Essa é só a situação, não é a situação que deixa você bem-sucedido. É uma causa que há ao lado disso. Então, essa causa é que a gente vai ver em seguida, né? Que é aquilo que o texto valoriza. Quais são as coisas que o texto valoriza? Então, o primeiro versículo, na sequência, o 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Eu disse já que a primeira e a última fala do reino dos céus. Então você não é bem-aventurado porque você é pobre, porque você é um pedinte no aspecto espiritual. Porque você é uma pessoa que reconhece a sua fraqueza, a sua pobreza, a sua incapacidade. Você não é bem-aventurado por isso. Você é bem-aventurado porque essa pessoa que está nessa condição tem o reino de Deus. Agora, a frase
que é traduzida como deles é o reino de Deus, ela deve ser melhor traduzida como para eles existe o reino dos céus. Para eles. Quer dizer, Deus quer governar sobre a vida de quem é mendigo. Quem acha que tem muito, quem está muito seguro, meus dons, meus talentos, meus recursos, né? Meus cargos, meus títulos. Deus não quer governar sobre essa pessoa. O reino dos céus existe para aqueles que são mendigos, para aqueles que são pedintes, para aqueles que são dependentes da misericórdia, do favor de Deus. Se você se acha, você não tem o reino de Deus. Mas se você realmente está diante do Senhor e falando, Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, né? Então o Senhor vai governar sobre a sua vida e por isso você é bem-aventurado, você é bem-sucedido, você é enlarguecido, você é próspero. Segundo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quer dizer, você sente que você perdeu, não é? Você sente que você não é? Sente a perda, principalmente no aspecto, a nossa perda essa perda original, no sentido de nós perdemos a santidade ao sair do Éden, nós perdemos o favor do Senhor, esse sentimento de perda, né, que eu tenho quando chego diante de Deus. Eu fui criado santo, eu fui criado perfeito, e agora perdi essas coisas. Tem que haver um luto por isso. Essa perda da perfeição da criação, essa perda do pleno contato com o Senhor, essa perda da plena comunhão, essa perda da pátria celestial, né? Esse sentimento de estar distante do Senhor. Esse sentimento de estar separado, não é? Como a palavra de Deus disse, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa comunhão que havia no Éden, que o Senhor podia andar ali junto com Adão e Eva e estava tudo bem, nós não temos mais essa chance, não temos essa oportunidade. Então nós estamos num processo de mudança, né? Mas ainda sofremos os prejuízos da queda. Então essa perda, a perda da vida eterna, a perda da santidade, a perda da comunhão com Deus, é um motivo de luto, não é? Motivo de luto. Alguns cânticos cantam isso, né? Aquele cântico antigo que diz: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. É um culto que celebra, é um hino que celebra esse luto, né? De estar longe da pátria, né? De estar cansado, de estar difícil, né? Então a gente tem um luto por isso. Mas quem sente esse luto, quem está satisfeito com esse mundo, não pode ser bem-aventurado. Mas quem tem esse luto vai ser chamado para perto. A ideia de ser consolado é chamado para perto. Vem cá. Vem pertinho de mim, não é? Essas pessoas que estão de luto por causa da perda, mas aqueles que estão em festividade, muito contentes com esse mundo, que bom, né? Obrigado, Senhor, né? Por esse mundo. Obrigado, Senhor, né? Por tanta diversão que eu tenho aqui, né? Tanto que eu nem estou pensando em ir para o céu, Senhor. Demora mais uns 500 anos que eu quero curtir, né? Essa pessoa não pode ser bem-aventurada, né? Só é bem-aventurado quem efetivamente está chorando pela perda, está de luto, porque essa pessoa vai ser confortada, vai ser chamada para perto, parakaleo, chamado para perto, né? Então ela vai ser, vem cá, vem pertinho de mim, o Senhor vai te chamar para perto quando você está de luto pela perda da santidade, pela perda da perfeição com que nós somos criados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra
por herança, as pessoas que são controladas interiormente, as pessoas que não são arrogantes, as pessoas que não são soberbas, as pessoas que elas vão receber aquilo que os outros procuram com tanta fúria. Então, todo mundo disputando furiosamente pelas coisas, mas aos seus, como diz o Salmo, o Senhor dá enquanto dormem, né? É quando eu não faço força, quando eu efetivamente coloco minha força diante do Senhor. Se, Senhor, eu só vou fazer o que o Senhor mandar, né? Eu podia retrucar, eu podia reagir, mas eu não vou fazer o que o Senhor quiser. E aí aquilo que as pessoas estão lutando, se matando para conseguir, o Senhor vai entregar para você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, né? Você quer a justiça, quer a vontade de Deus. Bem-aventurado você, porque o Senhor vai satisfazer você. A palavra satisfazer vem da ideia de pasto, né? As ovelhas levadas pelos pastos verdejantes, aí o Senhor vai suprir você, vai te guiar para o seu suprimento. 5, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você é uma pessoa que se preocupa não em se vingar, em punir, em arrebentar com os outros, mas se preocupa em restaurar as pessoas, o Senhor também vai ser misericordioso com você e te restaurar, por isso você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus, né? Eu não me contamino, né? Eu não vou participar dos manjares desse mundo, não vou me contaminar com esse mundo, né? O que eu ganho com isso, né? E as pessoas perguntam para você, mas o que você ganha sendo tão santinho assim, né? Alguém já perguntou isso para você? Tomara, né? Porque se ninguém nunca perguntou para você isso, eu vou ficar preocupado aqui. Ninguém nunca perguntou, o que você ganha sendo tão santinho, né? Por que você quer ser tão certinho assim, né? Se ninguém nunca perguntou isso para você, você está com risco de não ser bem-aventurado. Bem-aventurados os puros de coração, que não se misturam com as coisas erradas, com o pecado, porque essas pessoas vão ser capazes de ver a Deus. No texto bíblico, seguir a paz com todos, Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Tudo bem. E é isso que esse texto está dizendo a mesma coisa. E ver aqui é ver, obviamente, com a mente, perceber Deus, entender as coisas de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Filho por nascimento ou filho por adoção, aqui é a mesma coisa. É aquele que participa da família, da riqueza do Pai, né? Então, se você é um pacificador, uma pessoa que luta pela paz, né? Que procura lutar para realizar a paz, você efetivamente faz parte da família do Pai. A palavra Irene, gente, que é paz, ela traz a ideia de amarrar num feixe só. Né? Coisas que de outro modo estariam separadas, você amarra num único feixe, e isso é Irene, isso é paz, né? Então o conceito de paz é ficar amarrando uma pessoa na outra para que elas não se separem, né? Quem faz isso é filho de Deus mesmo, porque age igualzinho Deus age, né? Deus está buscando a unidade, e quando você busca a unidade também, você é verdadeiramente um filho de Deus. Guarde essa palavra. Vai ser muito importante para você. Guarde essa palavra, unidade. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, de novo aqui, para quem o reino existe? Existe para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Pessoas que buscam tanto a justiça que terminam sendo perseguidos por ela. Eu quero tanto que as coisas sejam do jeito de Deus, quero tanto que a vontade de Deus seja feita, que eu vou terminar sendo perseguido, não é? Por esse
por esse mundo, né? Que não quer a vontade de Deus e não gosta da vontade de Deus. Então, duas coisas que fazem o reino existir para mim. O reino existe para aqueles que são dependentes de Deus, que são pedintes, que são mendigos, né? Necessitados de Deus, não precisa de Deus, né? Então o reino não é para você. Mas se você precisa de Deus em tudo, se você necessita dele, do socorro dele, da ajuda dele, o reino é para você. E se você ama tanto a justiça, deseja tanto a justiça de Deus, que ao ponto de que até as pessoas te perseguem por causa disso, de tanto que você quer a vontade de Deus, então o reino dos céus, o reino de Deus é para você. Ok? Gente, finalmente, para que esse texto? Que conselho ele nos traz? O que esse texto está dizendo para nós? Muito interessante, porque todas as 8 bem-aventuranças não têm instrução nenhuma. Simplesmente é assim. Se você é assim, você é bem-aventurado. Se você não é assim, você não é bem-aventurado. Não tem nenhuma instrução. O texto nem diz para você, procura ser assim, porque aí você vai ser bem-aventurado. Não, o texto só está constatando. Se é assim, é bem-aventurado. Se não é, obviamente, não é bem-aventurado. Mas a última bem-aventurança, ela vem com uma instrução. A última bem-aventurança, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque para eles existe o reino dos céus, essa vem com uma explicação, com uma ampliação da ideia e vem também com uma instrução. Vamos ver o que está escrito. Bem-aventurados, versículo 11, serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levarem ou levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. 4 condições desfavoráveis que vão acontecer com quem ama a justiça de Deus, com quem ama a vontade de Deus, com quem ama as coisas corretas de Deus. Primeira coisa, vai ser insultado, né? A palavra raiz aqui é mostrar os dentes, né? É igual um cachorro quando começa a rosnar para você, mostra os dentes assim. Então as pessoas vão fazer isso com você. Quer seguir Deus, elas vão ficar assim bravas com você, rosnando para você, né? Perseguir, vão te caçar, igual um cachorro, vão sair correndo atrás de você, né? Como se você fosse o gato e eles fossem o cachorro, vão te caçar, vão correr atrás de você, né? Te perseguir. E vão falar coisas dolorosas para você, né? Coisas dolorosas. O texto fala de coisas poneros, coisas dolorosas, coisas difíceis de ouvir, né? Vão falar coisas dolorosas para você. E quarto, vão falar mentiras, né? Calúnias, mentiras para você. Algumas traduções somam esses dois, né? Coisas dolorosas aqui com mentiras e botam ali tudo calúnia, mas a gente vê no texto original 4 elementos, né? Separando aqui coisas dolorosas de calúnias. Mas há 2 comportamentos recomendados, a instrução aqui. 2 comportamentos, 2 instruções, 2 coisas que você deve fazer. Primeiro, se alegrem. Aqui a palavra se alegrar é caris, vem da mesma raiz de graça. Bom humor, boa disposição, tenham boa disposição, bom ânimo, né? E a segunda coisa é se regozijar. Aqui é uma alegria tão grande que você sai pulando, saltando, é saltar de alegria, né? E essa é a instrução. Mas nós aprendemos com a psicologia que eu tenho que ver o que eu estou sentindo, né? A Bíblia está mandando se alegre. Estou te falando, ó, se alegre. De novo, hein? Se alegra. Mas aí eu falo assim, mas não estou afim. Não estou afim. Deixa eu consultar aqui o meu íntimo, o meu subjetivo, né? O que eu quero, quem eu sou, né? E aí eu vou procurar lá dentro de mim. Não estou afim, vou ficar triste, né? E nós
A psicologia, ela ensina um vitimismo. Nós nos tornamos vítimas do incontrolável ser interior da gente, né? Então, eu não estou afim, né? Eu não consigo me alegrar, né? Ó, vem o tremorzinho na voz. Eu não consigo me alegrar, né? Quando, na verdade, nós nos alegramos ou não por opção. Imagina a pessoa, meio complexo de inferioridade, querendo chamar a atenção dos outros, né? Capaz de acontecer aqui no Pacificador. Se acontecer, a gente vai expulsar os demônios. Não, não é demônio, é decisão da pessoa, né? Aí a pessoa está querendo chamar a atenção, a pessoa está querendo que os outros papariquem ela e tal, né? Como é que faz? Aí ela vai no cantinho, assim, né? Não tem nenhuma parede aqui para eu botar o pé, assim, você botou aqui. Aí ela vai, né? Bota o pezinho assim na parede, baixa a cabeça. Aí daqui a pouco vem assim, tá tudo bem com você? Tá. Você está com algum problema? Não. Essa pessoa decidiu ficar triste. Tomou a decisão de ficar triste. E eu estou ensinando isso para que vocês percebam que é uma decisão mesmo. A pessoa toma a decisão. Ela pode contar para si mesma a mentira de que ela está vitimizada, de que ela é vítima do seu ser interior, seu interior cósmico, né? Do seu eu esotérico, né? Mas você não é vítima, você decidiu ficar triste. E você pode decidir ficar alegre, né? Eu me lembro, nunca vou esquecer disso. Eu em Angola, lá nos idos de 97, né? E eu estava numa igreja, inclusive uma igreja de costumes bem africanos, né? Então eles cantaram tudo em dialeto. E eu estou lá, vendo. 97 era um tempo difícil para Angola, muito difícil. Fome, mais de 80... O salário mínimo era $8. Imagina você ganhar $8, né? De salário. E 80% das pessoas estavam desempregadas, nem $8 não conseguiam receber, né? Nem para gente que levasse dinheiro de fora não tinha comida. Quem dirá para quem não tinha, né? Chegava às vezes um container no porto lá, fazia uma fila enorme de gente tentando comprar aquilo. Tinha uma feira lá onde as pessoas vendiam coisas que chegavam ali, rock santeiro, então o povo ficava atrás tinha tudo nome de novela brasileira. E aí era bem difícil, muito difícil mesmo em Angola. E eu estava então numa igreja, e aí as pessoas foram chegando, cabisbaixas, pesadas, gente, estava muito difícil, era fome, era violência. Os diáconos ficavam na porta da igreja armados de metralhadora, porque as igrejas eram constantemente, tinha bandos de pessoas armadas, soldados desmobilizados que terminavam assaltando as pessoas, e era bem difícil, bem complicado mesmo. Mas aí chegou aquele povo todo cabisbaixo, o ministro de louvor pegou o microfone e ele começou a cantar uma música em dialeto, quimbundo, se não me engano, e foi cantando, e cantando, e cantando, e cantando. E aí o povo começou a mudar o rosto, começou a mudar a cara das pessoas, começou a mudar o coração delas. E eu fiquei vendo aquela transformação. E depois que o culto terminou, disse para o ministro do louvor, me explica, né, em português, qual é a letra daquela música que vocês estavam cantando, que mudou as pessoas. E a letra era bem repetida, né, estilo africano, assim, o pessoal cantou batendo nos bancos, batendo os pés. E a música dizia simplesmente, me alegrar, me alegrar, me alegrar, eu vou me alegrar, me alegrar,
me alegrar, e repetiu isso durante muitas vezes. Simplesmente eles decidiram ficar alegres, não importa com o que acontecesse, decidiram ficar alegres. E ficaram alegres. Ficaram alegres. O conselho que a gente recebe é que se você deseja as coisas do jeito de Deus, você vai sofrer calúnias, vai sofrer mentiras, vai sofrer perseguições, vai sofrer todo tipo de pressão nesse mundo. E você deve ficar alegre. Se alegre. Busque a alegria do Senhor. Há muitos jovens e adolescentes, talvez inclusive aqui, que estão esperando likes do mundo, que estão esperando aceitação do mundo, que estão esperando concordância do mundo. Mas eu tenho uma notícia para você: esse mundo não concorda com quem deseja a vontade de Deus. Esse mundo não concorda com quem busca a vontade de Deus. Esse mundo persegue quem busca a vontade de Deus. Esse mundo cancela quem busca a vontade de Deus. Esse mundo zomba quem busca a vontade de Deus. E mesmo assim, você deve buscar a alegria do Senhor. Mesmo assim, você deve se alegrar. Mesmo assim, você deve propor em seu coração, propor na sua vida, se alegrar. E aí, o Senhor Jesus deu 2 motivos para essa alegria. Primeiro, um motivo eternal. Porque no céu, você vai receber um galardão. Você crê nisso? Mas aí tem uma pessoa aí da teologia da missão integral, da política aí, de esquerda, e não é porque é de esquerda, porque tanto faz ser esquerda ou direita, mas bem especificamente, que é pastora, e numa reunião com o pastor ele diz assim: não me interessa a vida depois da morte, só me interessa a vida antes da morte. Esse negócio de eternidade não me interessa. Esse negócio de coisas eternas não vale nada para mim. Então, essa falta da perspectiva eternal. Mas o texto, a palavra de Deus disse que grande, abundante é o nosso galardão, nosso prêmio na eternidade. Se isso não tem valor para você, o reino de Deus não é para você. A segunda coisa é nessa terra. Porque da mesma maneira perseguiram os profetas antes de você. Ou seja, o texto está dizendo que eu cumpro a missão de um profeta quando eu desejo tanto a vontade de Deus, que eu até sou perseguido por causa dela. Portanto, esse texto, ele explica e nos instrui acerca da 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando são perseguidos. Quando nós somos perseguidos por causa da justiça, por causa da vontade de Deus, nós somos prósperos, somos bem-aventurados. Mas para isso, eu preciso enfrentar essas coisas com alegria, com regozijo. A alegria do Senhor, como Neemias diria, é a nossa força. Quando nós nos alegramos no Senhor, nós somos fortes o suficiente para enfrentar a mentira, a calúnia, a perseguição, né? Nós somos fortes quando nós nos alegramos no Senhor. Portanto, eu chamo vocês, pacificadores, para não esperarem likes desse mundo, para não esperarem que o mundo concorde com vocês, para não esperarem que o mundo aceite vocês. Como a gente disse hoje à tarde, nós estamos numa guerra espiritual, e o mundo vai procurar nos atacar de todas as formas. Aceitem isso, aceitem, entendam isso. A gente não está de férias nesse mundo. Esse mundo não é um parquinho de diversão. Esse mundo é um campo de batalha. E nós temos que estar dispostos a lutar essa luta que está proposta para a gente. Mas para isso, mesmo em face à zombaria, mesmo em face
ao escárnio, mesmo em face à perseguição, mesmo com calúnias, mesmo com mentiras, mesmo que as pessoas nos detestem por causa da vontade de Deus, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Você está disposto a se alegrar no Senhor? Eu convido você a dizer como aqueles irmãos que eu ouvi ali em Angola: eu vou me alegrar. Vou me alegrar no Senhor. Mesmo que hajam calúnias, mesmo que hajam mentiras, mesmo que hajam zombarias, eu vou me alegrar no Senhor. Vocês não serão vitoriosos, não serão prósperos no reino de Deus, se ficarem tentando evitar a contradição, a perseguição, o ataque, se tentarem ficar recebendo o carinho, o reconhecimento do mundo. As pessoas que estão procurando o reconhecimento do mundo, não é? Aquelas que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Então, da próxima vez que você estiver na frente do Caetano Veloso, não começa a dizer besteira, não. Não começa a achar que o mundo é mais bonito do que as coisas de Deus. Não muda de lado, não. Primeiro porque o mundo não vai aceitar você, ele vai te usar e zombar de você. Para nada mais serve do que para ser pisado pelos homens. Se o sal se tornar insípido. Aceite que o mundo não vai entender e não vai aceitar a vontade de Deus na sua vida. Permaneça firme no seu posicionamento em Cristo. Não se amolde ao pensamento desse mundo. Mas faça isso com alegria. Não é para ficar triste, angustiado. Ai, ninguém gosta de mim. O mundo está me perseguindo. Né? Senhor, eu estou sofrendo por amor de Ti. Né? Tão doloroso, tão terrível. Né? Essa não é a ideia, não. A ideia é se alegrar. E você tem agora um tempo para você se alegrar na presença do Senhor. Gente, no Pacificadores, e mesmo na igreja, quando eu dirijo a igreja, eu gosto de inverter a liturgia, porque não é o louvor que te prepara para a palavra, é a palavra que te prepara para o louvor. Eu espero que essa palavra preparou você para o louvor agora. Você está pronto para se alegrar? Nós vamos cantar uns cânticos de alegria agora, ou como é que vai ser esse louvor agora? Ou eu errei, vai ser um louvor assim bem para baixo. Ai, Senhor, né? Quantos aqui querem se alegrar na presença do Senhor? Amém? Glória a Deus. Quantos já têm passado por aí, enquanto o pessoal do louvor vem, enquanto a banda chega, quantos aqui já têm experimentado essa perseguição, essa calúnia no ambiente de trabalho, no ambiente de escola? Quantos têm experimentado essa pressão? Fique em pé aí, se você que já tem experimentado isso, e às vezes tem sido doloroso, tem sido difícil, não é? Tem sido desgastante. Então diga comigo assim: Senhor, eu entendo que se eu buscar a Tua vontade, o mundo vai se posicionar contra mim. Mas eu vou me alegrar. E eu vou saltar de alegria. Porque a Tua alegria é minha força. E porque eu tenho um galardão reservado nos céus. E eu vou viver a minha vida como um profeta para a glória do Teu nome. Você crê nisso? Então se alegre no Senhor.